Evangelho de Jesus, segundo João. Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Duns Scotus, ou John Scotus, Tratado dos Primeiros Princípios. Capítulo 1. Faz, Senhor, primeiro princípio de todas as coisas, que eu creia, compreenda e exprima o que for do agrado de tua divina majestade, e sirva para elevar-vos a mente à contemplação de ti. Ó Senhor Deus nosso, quando teu servo Moisés te perguntou a ti, doutor veracíssimo, qual é o teu nome, para que ele, por sua vez, pudesse dizer aos filhos de Israel, tu que conheces a capacidade do intelecto humano com respeito a ti, deste-lhe a conhecer respondendo: Eu sou aquele que sou. Tu és o ser verdadeiro, tu és o ser total. Isto que creio é o que, se me fosse possível, gostaria eu de compreender. Ajuda-me, Senhor, em minha inquirição sobre o alcance de nossa razão natural no conhecimento do verdadeiro ser que és tu, e começarei pela noção doente que predicastes de ti. Embora as propriedades doentes sejam muitas e sua consideração seja um ponto de partida válido, para o meu propósito começarei, porém, pela consideração da ordem essencial, porque esta maneira de proceder me parece mais profícua. Neste primeiro capítulo darei as 4 divisões da ordem, das quais se coligirá quantas são as ordens essenciais. Toda e qualquer divisão exige certas condições. Primeira, tem de dar-se a conhecer os membros da divisão para provar que efetivamente se acham contidos no tudo. Segundo, deve mostrar que os membros se excluem reciprocamente. Terceiro, os membros devem esgotar o conteúdo do tudo. Da primeira condição tratará este capítulo e das outras duas o capítulo seguinte. Enumerarei em seguida, portanto, as divisões e explicarei o sentido dos membros de cada divisão. Não toma a expressão ordem essencial em sentido estrito, como a tomam os que afirmam que o posterior pertence à ordem. Mas não. O anterior que está acima dela, mas em seu sentido corrente, na medida em que ordem é uma relação de comparação recíproca entre o anterior e o posterior, ou seja, na medida em que é ordenado, está suficientemente dividido em anterior e posterior. Por isso falarei por vezes de ordem e por vezes de prioridade e de posterioridade. Primeira divisão. A ordem essencial parece dividir-se primariamente como um termo equívoco em seus equivocados, em ordem de eminência e em ordem de dependência. Na ordem de eminência, chama-se primeiro o anterior que excede.
e posterior que é o excedido. Para dizê-lo brevemente, o que é mais perfeito e nobre em sua essência é anterior. Aristóteles, no livro 9 da Metafísica, prova que o ato é anterior à potência, de acordo com esse tipo de prioridade. E chama-o prioridade de substância e de espécie. O que é posterior em geração, diz ele, é anterior em substância e em espécie. Na ordem da dependência, chama-se anterior aquilo que algo depende, posterior o que depende. Aristóteles, no livro 5 da Metafísica, explica também essa prioridade recorrendo ao testemunho de Platão. De minha parte, entenda no seguinte sentido: é primeiro em natureza e em essência o que pode existir sem o posterior, nesse caso seria Deus, e não vice-versa. Isso quer dizer que, ainda no caso de o primeiro causar necessariamente o que é posterior, e nem existir sem ele, tal não se deve a que necessite do posterior para seu ser. Pois ainda que se suponha a não existência do posterior, o primeiro poderá existir sem haver qualquer contradição. Mas o posterior não pode existir sem o anterior, porque o exige. A essa exigência podemos chamá-los de dependência, para que se possa dizer que tudo o que é essencialmente posterior depende necessariamente do anterior, e não vice-versa, como se diz. Enquanto às vezes o posterior se liga necessariamente ao anterior. Tal prioridade, tal posteridade, como aquela de que falamos, podem chamar-se respectivamente prioridade e posteridade de substância e espécie. Segunda divisão. Deixando indivisa a ordem da iminência, subdivido a ordem da dependência. O que depende é causado, e aquilo do que depende é sua causa. Ou efeito mais remoto de uma causa, e aquilo de que depende é efeito mais próximo da mesma causa. O sentido do primeiro emendo dessa subdivisão é bastante evidente, como também o é de fato ele encontrar-se contido no dividido, no dividendo. Pois são conhecidas as noções de causa e a de causado. E é evidente que o causado depende essencialmente da causa. E que a causa é aquilo que ele depende. Mas não é evidente o sentido do segundo membro da divisão, nem é patente que ele de fato encontre contido no dividendo. Explica-se assim: se uma causa tem dois efeitos, um dos quais pode naturalmente ser causado por ela e outro somente depois de um efeito mais imediato ter sido causado, este outro efeito, ou seja, o segundo, é posterior. O efeito mais imediato é anterior com respeito à mesma causa. É este o sentido do segundo membro da divisão. Que este membro se encontre contido no dividendo, ou seja, que o efeito mais remoto depende essencialmente do efeito mais próximo, prova-se tanto porque ele não pode existir sem um efeito mais próximo, como a causalidade da causa se relaciona ordenadamente aos dois efeitos. Inversamente, esses efeitos guardam entre si uma ordem essencial com respeito a um terceiro, que é a causa dos dois. Razão porque também guardam entre si uma ordem essencial absoluta. Só se recebe a causa ex si como a causa próxima do efeito próximo. E se este efeito próximo não é causado, ter-se-ia de conceber a causa como causa remota dos outros efeitos. Se, porém, o efeito imediato é causado, concebe-se a causa como a causa próxima do segundo efeito. No entanto, de uma causa remota enquanto remota, não se segue nenhum efeito.
Logo, o efeito segundo depende da causa que produziu o ser do efeito mais próximo, e pelo mesmo motivo também depende deste. Aqui nós vemos a introdução e mais ou menos um que do nosso método, que é um método dedutivo. Nós falamos de religião na sociedade ocidental, e a religião que nós conhecemos, que nós professamos, é a cristã. Então, começamos pela leitura do Evangelho, que fala que nós procuramos mirar-se em Cristo. Em 2000 anos de história, ele mobilizou toda uma parte do globo terrestre, né? E dentro daquilo, nossa proposta é o eixo central daquilo que a nova direita propõe aos outros, a população, né? E vem recebendo adesão imediata. Aqui depois nós vemos Duns Scotus, o filósofo medieval, em que ele vai discutir Deus a partir da chamada prova metafísica, que é baseado mais ou menos em Santo Anselmo e menos em Santo Tomás de Aquino. E Santo Agostinho não entra muito nessa questão, ele entra num outro nível, mas é dentro dessa perspectiva metafísica também. Se justifica porque nosso pensamento ocidental criou-se uma mentalidade nas questões práticas chamada mentalidade científica. A mentalidade científica implica em que o sujeito é maior que o objeto, ele pode entender o objeto. E quando nós falamos na questão religiosa, faz-se necessário essa questão de um ser superior. Então, para alcançá-lo, não se pode usar os métodos científicos de experimentação indutiva, porque o cientista ele experimenta algo em que ele domina, e na questão de Deus é impossível, pela própria essência de Deus e a sua proposta, de que ele seja dominado. Aí que vem o sentido da causa metafísica, né? A prova de Santo Anselmo, que fala na questão da perfeição. Tem outras coisas, mas aí Hegel vai seguir esse mesmo caminho de Santo Anselmo. E aqui São João Scotus, São Duns Scotus, que também é santo, mas no falar, todo mundo fala mais Duns Scotus, diferente de Santo Agostinho, que todo mundo fala santo, pelo menos nessa porção e no Brasil, de onde que estou falando. Então, e São Tomás de Aquino, também São é de santo. Duns Scotus geralmente não se fala, mas é São João Scotus, que foi canonizado em 76, se não me engano. Mas é da prova metafísica de Deus. E parte do princípio de que se existe uma ideia de um ser perfeito, é porque ele existe na realidade. E a prova científica dessa perfeição está sendo construída atualmente pela biologia, com a ecologia e pela ciência ambiental, que o homem violou uma ordem natural. Então, esse primeiro, o sentido da perfeição é um sentido de uma ordem. Então, São João Scotus, Duns Scotus, ele começa falando dessa ordem e falando de um princípio primeiro. E esse princípio é esse. Ainda vigora na sociedade em sentido geral. A natureza tem uma ordem. E se ela tem uma ordem, tudo na natureza que você analisar é causado por alguma coisa. E essa alguma coisa seria Deus.
Muita gente, hoje em dia, tem a questão da ciência, pega a questão do Big Bang, que seria um caos. Mas é uma discussão que só Deus acha que vai resolver. Nós que temos fé, acreditamos que quando morrermos, vamos saber o detalhe disso, mas nos é revelado que tem um ser que criou, e porque a natureza, ela não tem, diferente de Descartes, uma mecânica rígida. Ela é versátil, ela tem de ter adquirido essa versatilidade de alguém. Nós estamos vendo hoje a inteligência artificial que está ficando muito versátil, mas ela adquiriu do homem que a programou. É esse mais ou menos o sentido. Assim, a inteligência artificial, no meu entender, nunca vai superar o homem, que ela nunca vai ter essa liberdade total, volitiva. Ela vai ficar circunscrita ao que foi programado, apesar de agora ela ter milhões de possibilidades, que ela fica parecendo que ela tem uma volição, mas no geral não tem. Ela é programada para responder aquilo. Ela vai, eu testando o chat GPT, e eu publiquei uma obra. Eu falei da minha obra em questão e de um termo que eu utilizei, a inteligência artificial não identificou. Tem uma obra chamada Anunciação do Wallace e Essencismo. Eu falei Wallace e Essencismo, ela não conseguiu. Wallace e Essencismo, eu explico, é um neologismo a partir de léxicos de latinos, portugueses, inglês, tupi-guarani, aramaico. Se criou esse termo, eu criei esse termo. E ela deveria entender, né? Mas não entende. A próxima pessoa que for pesquisar isso aí vai procurar saber e vai colocar os dados, porque eu tenho um livro explicando esse termo, esse neologismo criado por mim. Mas eu coloquei no site de busca e eles falam que não sabem o que é isso. Que não lá, até porque é em inglês, nós somos programados em inglês e não podemos responder em português. Saiu uma resposta dessa. Então, é isso que eu queria expor por agora. Boa tarde a todos.